Leitura? Então, a leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedace. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, apertado o caminho da vida, e raros são os que a encontram. Palavras da salvação. A gente ouve isso nas igrejas. É verdade? Isso aí é a palavra de salvação. Não é? Eu não sei nem mais o que fala depois disso. Você já procurou, Paulo? Você sabe sim. Glória o quê? Glória a Deus, Senhor. Não é minha, hein? Mas isso é uma palavra de salvação, gente. Não deem pérolas aos porcos, não deem aos cães as coisas santas. Olha o alerta de Jesus, né? É isso? Por que isso? Porque, o que são pérolas? O que são coisas santas? São as verdades que nem todos estão dispostos a ouvir, a aceitar, a receber. Nietzsche ele dizia uma coisa interessante. O homem tem que entender quanta verdade ele suporta. E é isso, às vezes as pessoas não estão interessadas na verdade. Elas estão interessadas em viver como estão vivendo. A vida para elas está perfeita. Então não venha complicar com outras perspectivas de vida, de realidade, não. Eu quero viver assim, tá bom. Então o que você vai fazer com uma pessoa assim? Você não consegue modificar uma pessoa que não quer ser ajudada, uma pessoa que está satisfeita, que está inserida dentro de um contexto confortável. Então, essas pessoas, por isso que Jesus dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque quando a pessoa está doente, ela está receptiva. Perceberam isso? A pessoa está lá, no marzão, se deliciando, naquele calor gostoso, aquela água gostosa, está brincando. Você joga uma prancha para ele, agarra aí nessa prancha. Não, estou me divertindo aqui, eu não quero agarrar em nada, tá tranquilo. Mas se ele estiver se afogando e você jogar uma prancha, o que ele faz? Ele agarra e não solta mais, é isso? Então é isso. Então existe um momento certo de você compartilhar com alguém coisas de teor elevado, coisas transformadoras. E o momento é quando essa pessoa está receptiva. Eu falo sempre para os trabalhadores aqui. O lugar de ajudar a pessoa é quando ela entra aqui, ó, aqui dentro, não é lá fora. É um risco muito grande a gente ficar com proselitismo lá fora. Ó, vai no Nizardo. Ó, vem para a minha igreja. Ficou igual aquele pastor com bumbo na praça, sabe? A Bíblia na mão e o bumbo. Antigamente tinha esse bumbo, hoje não tem mais. Mas ele fica gritando assim para todo mundo, né? Querendo converter. Isso é proselitismo. Isso é em querer empurrar a goela abaixo dos outros a sua visão de mundo. Ela pode ser a mais perfeita, mas é tua. Porque as pessoas vão se encontrar em si mesmas, vão encontrar as respostas nelas mesmas. E quando elas encontram essas respostas, elas não precisam de nenhum livro sagrado, não precisa de nenhum prosélito qualquer, de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum guru, de ninguém. Ela já percebeu, ela teve a percepção. Isso é muito poderoso. Esses insights que a gente tem são transformadores. Então, Jesus percebeu isso. Ele percebeu que existia naquele mundo, naquele momento, uma coisa das pessoas querem catequizar as outras, doutrinar as outras, encher as pessoas de normas e de regras, de proibições e de medos. Fazia uma doutrinação a partir do medo. Faça isso, senão o demônio não sei o quê. Faça aquilo, senão você vai para não sei aonde. Faça aquilo outro, senão você vai para o mármore não sei do quê.
Então as pessoas viviam na ignorância, sob ameaça. Então elas aceitavam qualquer programação que viesse. Então eles viviam num mundo doente, num mundo cheio de normas. Um mundo onde você não tinha liberdade para ser você mesmo. Está muito diferente de hoje, não, viu? Infelizmente não está. Eu sei que vocês que estão no espaço como esse são pessoas que já estão em outro nível de consciência, que têm condições de entender a coisa de uma outra forma, mas tem gente que não está, gente que é igual aquele ratinho do conto do flautista de Hamelin, sabe? Apareceu um tocador de flauta, eles estão indo. Estão indo. Eles não querem nem saber, se a música for bonitinha, acabou. Por isso que Jesus dizia, haverás falsos cristos e falsos profetas, e eles seduzirão muitas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse proselitismo, com esses falsos cristos, com essas doutrinas excêntricas que surgem hoje em dia, de todos os lados, né? E não confiar, colocar sempre a dúvida, sabe, em tudo. A resposta tem que estar dentro de mim. Não é o que eu estou falando que tem que fazer sentido para vocês. É o que vocês percebem o que eu estou falando, se aquilo faz sentido, se aquilo mexeu, se aquilo de alguma forma corresponde àquilo que você percebe como real e transformador. É isso. É assim. E depois, a outra parte, ele fala para nós entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então, esse é o grande desafio. Quando a gente fala de porta estreita, você sabe do que eu lembro? Eu lembro de um texto que estudava aquela questão do buraco da agulha. Vocês lembram daquela história do se o rico é mais fácil o cabelo, como é que é? O cabelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, não é isso? Então, isso aí assombra todo mundo. Eu não quero ser rico de jeito nenhum. O padre falou que eu vou para o inferno se eu for rico. Então, isso já ajuda a gente a construir um medo do dinheiro, da riqueza, da prosperidade. A gente fica com essa insegurança. E não é nada disso. Tem uma explicação muito interessante, até técnica, porque realmente foi constatado, Flávio José, que é um grande historiador da época, ele fala que o buraco da agulha era uma alfândega, que as cidades todas eram muradas. Em Jerusalém, ela era toda murada. Para você entrar, você fosse um viajante, você tinha que passar pelo buraco da agulha. E era extremamente estreito. Então você tinha que deixar as bugigangas, não sei o quê, porque só passava, no máximo, você e o camelo. Então era um negócio apertado. Então, para você passar nesse buraco de agulha, você precisa se desapegar de muita coisa. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Não existe problema com a riqueza, não existe problema com nada disso. Existe problema com o apego. Opa, sejam bem-vindos. Tem cadeira ali, ó. Então, quando ele fala do caminho, entrar pela porta estreita, o que é a porta estreita? A porta estreita é aquela porta que, para você passar, você vai ter que renunciar a muita coisa. E renunciar não significa abrir mão do que você tem e dar para os pobres, não é isso. Renunciar significa você pode continuar tendo, mas entenda que não deve existir apego a nada disso. Porque você não vai levar nada disso. Você veio para cá sem nada, você vai sair daqui sem absolutamente nada. O problema é que nesse meio tempo você quer ser dono de tudo. Você quer se agarrar a tudo. Quer se agarrar a um monte de coisas que é impermanente. Um monte de coisas que fazem parte dessa experiência no mundo. Então, esse apego que a gente desenvolve ao mundo faz com que a gente, ao invés
de seguirmos pela porta da renúncia, o caminho estreito, do desapego, do desinteresse pelas coisas do mundo. Não. Faz com que a gente entre pela porta larga, em função do interesse que nós temos por isso. Então, tudo questão de interesse. Como é que você vai transcender esse mundo, se esse mundo tem tanto valor para você, tem tanta importância para você, se você está tão apegado a ele, se está tão apegado às coisas, às pessoas, se você está tão apegado a conceitos, a valores, a crenças mundanas. Então, enquanto você estiver apegado a esse mundo, é evidente que você vai ficar nesse mundo, indo e voltando, nessa roda de samsara, né? A roda budista de samsara. Essa coisa da reencarnação, ela só é imposta para a gente porque a gente quer. A gente quer estar aqui. A gente gosta daqui, a gente se identifica com as impressões, com as energias grosseiras desse mundo. A gente transforma tudo isso como o nosso, nós queremos nos realizar nesse. E aí é curioso, quanto maiores forem as suas pegadas nesse mundo, mais você vai sofrer depois para remover, indo e voltando. Ramakrishna ele dizia uma coisa bem interessante, que nós temos que aprender a viver no mundo sem ser do mundo. Ele dizia o seguinte, pode o barco estar na água, mas não pode a água estar no barco. Se a água estiver no barco, o homem tem que viver como a ama de leite que dorme no emprego. Ela vai no emprego, ela alimenta a criança, mas ela sabe que nem a casa é dela, que nem a criança é dela, e que o mundo dela é outro. Depois que ela executou o serviço, ela vai voltar para casa. Então a gente tem que viver assim, consciente de que esse apego que nós desenvolvemos com as coisas só faz com que a gente fique presos a ela. Quando Jesus fala, onde está o teu tesouro? Está o teu coração? Alguma autoridade religiosa já explicou essa frase? A gente acha bonito, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas o que é o tesouro? O tesouro é aquilo que você dá valor. Aquilo que você valoriza. Aquilo que tem importância para você. Aquilo que é tudo para você. Isso é o teu tesouro. E o teu coração fica onde? Fica ali. Então, se o teu tesouro é um carro, esse carro é tudo para você, você pode estar certo, você vai desencarnar e vai ficar do lado desse carro. Desse bendito carro. É aquela casa de praia, é aquela mansão que você conquistou com piscina, com muito esforço. Você vai ficar lá, meu querido. Então a gente tem que entender o que a gente vai valorizar, o que a gente vai dar importância. O que é relevante para nós. A gente tem que se apegar, desenvolver a capacidade de criar apreço e interesse por aquilo que não morre. E isso é muito difícil. Muitos despertam muito tarde para isso, para se interessar por aquilo que não morre. E a única coisa que não morre é a tua consciência, é o teu aprendizado, é o quanto você desenvolveu de virtudes, da tua humildade, né, da tua confiança, da tua fé, da tua alegria, da tua coragem. Quanto isso foi desenvolvido? Quanto você enfrentou os seus medos? Os medos de cada um de nós, eles criam um universo paralelo com o qual nós convivemos, que é chamado de nossa sombra. Essa sombra é um arquétipo que nos acompanha. Ela é criada pelos nossos medos. O quanto nós enfrentamos essa sombra? O quanto nós a iluminamos? O quanto nós desenvolvemos coragem para enfrentá-la? Perseverança. O quanto nós fomos perseverantes? O quanto nós lutamos contra o desânimo, contra a descrença, contra, enfim, a inércia, e através do movimento nós perseveramos. Perseveramos naquilo que queríamos desenvolver na gente, né? Tem pessoas que adoram tocar um piano, só que não estudam.
não quer fazer uma técnica, não quer ficar ali pelo menos 1, 2 horas por dia treinando, fazendo aquilo que tem que ser feito, não quer um desconforto. Aí passa 10 anos, a pessoa só faz um parabéns para você no piano e aquilo é tudo para ela. Então não tem desenvolvimento sem essa coisa da perseverança, da disciplina, da entrega, da busca. O quanto nós desenvolvemos de serenidade. O que é serenidade, gente? Parece uma palavra besta, né? Mas uma pessoa serena, ela não sabe o que é ansiedade, preocupação. Ela não se ocupa de coisas que não estão na realidade dela. Não dramatiza, não problematiza, não se afeta facilmente com qualquer coisa. São pessoas serenas. Pessoas que estão no estágio de... A serenidade é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Mas será que nós somos serenos? Será que a gente tem a condição de viver nesse mundo sem transformar o outro num problema? O trabalho no problema, a família no problema, as situações que a vida as experiências que a vida está nos propondo como problemas? Porque falta a gente essa serenidade. Então, serenidade é uma coisa que precisa ser desenvolvida. E ela não se desenvolve sozinha. Ela se desenvolve quando se desenvolve todas essas outras coisas. A humildade, a confiança, a alegria, a coragem. Aí você começa a ter serenidade. E, por fim, a maior das virtudes, que é a renúncia. É ela que vai nos levar pela porta estreita, que vai nos conduzir a um estado de graça, a um estado de libertação, a um estado de paz, a um estado de iluminação. O que é iluminação, gente? O que é a iluminação? Iluminação é única e exclusivamente acender dentro da gente. Porque a gente vive nas trevas da ignorância, do desconhecimento até de si mesmo, da sua verdadeira natureza, do desconhecimento total da dinâmica que envolve a nossa condição. A gente não sabe de nada e a gente está acreditando em tudo que nos dizem. Então a gente segue por aí, sabe, como aqueles ratinhos mesmo, do conto do tocador de flauta. Precisa de buscar essas luzes, buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento. E perceber que isso é iluminação. Então, a iluminação, ela depende. Aliás, tem uma frase do Fernando Pessoa que eu me lembrei agora, muito legal, que cabe aqui. Liberdade, liberdade, de libertação, de tudo aquilo que a gente quer se libertar. Liberdade depende de renunciar. Olha que poder de síntese esse cara tinha. Liberdade depende de renúncia. Se você não renuncia, você continua preso àquilo que você está apegado. Aquilo que você se desapega, você se liberta. Você vai se sentindo cada vez mais livre. Comece se libertando desse apego que nós temos às coisas. Não se libertando das coisas, mas do apego que temos a elas. Depois se liberte do apego que nós temos às pessoas. Nós não somos dono de ninguém, de filho, de irmão, de marido, de amigo, de nada. Se liberta disso. Não significa que você não vai conviver. Não, mas deixa de querer transformar o outro numa propriedade, em algo que é essencial para a tua felicidade. Deixa de colocar no ombro do outro a responsabilidade pela tua felicidade. Isso é teu. Essa obrigação é tua, não é do outro. Então, é desapegar-se de pessoas. Desapegar-se de conceitos, de crenças. Eu falo tanto de crenças e conceitos aqui. Eu espero que aos poucos vocês comecem a assimilar isso. Porque a gente tem que estar sempre, sabe, pronto para o novo. A gente não tem que estar, sabe, colocando vinhos novos em odres velhos. Remendo novo, remendo velho em calça nova. É isso que Jesus nos alertava. Então a gente tem que procurar, tem que procurar olhar para tudo isso com carinho, né? E entender que a solução de tudo, para tudo que a gente busca,
principalmente da nossa capacidade de renunciar. Certo?